Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cast. E hoje, galera, a gente vai falar de um tema que, de cara, como o nome já diz, me impactou. Eu olhei essa pessoa, eu vi o conteúdo dessa pessoa e tive um choque. Imediatamente, falei com o time, falei, gente, conversa com ela para ela gravar um podcast comigo. Porque eu tenho certeza que a gente vai impactar muita gente. Então, gente, eu tô aqui hoje com a Aline. Aline, te apresenta pra galera, Aline. Fala, porque eu acho que eu não tenho palavras pra te descrever, mulher. Antes de mais nada, João, muito obrigada. Obrigado. Obrigada pelo convite. Hum. Honro o convite, honro todos os espectadores, agradeço a cada um. E eu sou a Aline Kummer, estrategista de clientologia de luxo. Eu trabalho com neuroimpacto, poder pessoal, influência e sofisticação. E hoje estou aqui para falarmos, né, sobre neuroimpacto e espero compartilhar e transbordar na vida de cada uma das pessoas. Incrível, incrível. Assim, não tem como ser outra pergunta pra gente iniciar isso, Aline, porque é algo, tudo que envolve o neuro. Eu tive um podcast com o William que ele fala sobre neurocomunicação. Então, tudo que fala sobre cérebro, sobre comportamento humano, porque eu acho que o humano é o ser mais incrível que existe. Tanto é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Eu acho que estudar o ser humano, o comportamento, ajuda muito em todas as áreas da nossa vida, principalmente na minha, que é marketing. Mas eu queria entender como é que surgiu esse termo e o que é neuroimpacto. Neuroimpacto é a capacidade de você chamar a atenção, conectar, servir e impressionar outra pessoa de forma desinteressada. É quando você se torna a melhor versão de si e isso influencia. Isso é neuroimpacto. E como é que tu consegue deixar de forma prática pra galera? Fala assim, beleza, eu quero impactar as pessoas, eu quero causar um neuroimpacto nelas. Quais seriam os primeiros passos? 7 níveis de consciência. Primeiro, desenvolver uma mentalidade que seja capaz realmente de ser a melhor versão. Identidade, a capacidade de desbloquear todas as emoções. Comportamento, neuropersuasão aplicada e PNL, de forma que você Sim. saiba interagir. Linguagem, sobre o teu movimento no mundo e o que você veio fazer. Imagem, imagem adequada, que transmite os teus valores e a quem você é em essência. Estratégias, posicionamento com coerência ética, quando você é o que você vende. E influência, de forma que você seja lembrado de forma afetiva e efetiva. Lembrado pela pessoa que você é e lembrado pelo profissional que você se tornou. Gente, olha só como a mulher, ela tá preparada. A Rafa tá aqui chorando já até. Porque, cara, uma das coisas que mais me encanta, e eu acredito que é muito do que tu falou sobre se posicionar com ética. Porque você sente quando a pessoa ela sabe o que tá fazendo, né? Então acho que essa é uma deve estar incluída dentro desse set, né? Do impacto. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira é a verdade ela não precisa de defesa. Quando você é, você simplesmente é. Sim. O problema é a corrida dos ratos. As pessoas correm, correm, correm atrás de dinheiro e aí ele vai. Ele foge, foge, foge. Quando você é o que você é, em Uhum. essência, em transparência e você define os teus valores, não é sobre outras pessoas. Não importa quais são os teus, importa quem eu sou e o que eu me comprometi a ser. Então, a maioria das pessoas, eu quero ser milionário. Ok. Quem é a pessoa que você precisa se tornar para ter 1 milhão? Qual é a Sim. frequência que eu preciso acessar? E aí a minha coerência ética. O problema é que as pessoas hoje no mercado, elas vendem como ser high ticket, só que elas não são high ticket. Uhum. Como ter um posicionamento assertivo, ou seja, ela está buscando na venda dela a própria cura. Não. Você primeiro olha para si. Isso é o quê? Luz, clareza mental. Quando você entende quem você é, o que você veio fazer, você está pronto para transbordar. E uma coisa que eu achei fantástico, além da gente conversando, e que é um contrassenso quando a gente fala de público geral, é de um ponto muito sério que você falou agora. Você falou que assim, eu quero ser high ticket, mas a pessoa não é high ticket. E aí, quando ela tenta ser, ela vai para um caminho totalmente diferente. Máscaras. Exato. As pessoas mais incríveis em termos de resultado, em termos de personalidade, em termos de carisma, em termos de acessibilidade que eu conheci foram milionários. Foram bilionários que eu já tive o prazer de conversar. Porque
Só que, em compensação, quem se mascara é aquele cara que tem um ego elevado, que se torna inacessível, que enche a boca pra gritar grandeza, e na hora não é nada disso. Tu sente isso dentro Posso do teu soltar uma convívio? chave aqui? Até 300 mulheres, porque a minha cabeça já tá toda aberta aqui. Sofisticação é o mais alto nível da simplicidade. O sofisticado, ele é polido, ele é minimalista, ele tem a ordem e ele Uhum, tem a disciplina como lei. sim, O menos é mais. A pessoa que ela precisa dos excessos é sobre ostenta a ação. E ela não passou por transforma a ação. Entendeu? E aí, quando ela acessar esse dinheiro, ela vai querer curar dores emocionais, alguém que machucou lá atrás, ela vai querer pagar a dívida, ela vai querer dar casa para a mãe. Ou seja, ela não se reconheceu ainda. Reconheceu, entendeu? E aí aquilo não faz sentido. Então a sofistica a ação não se torna, ela não consegue se refinar. O porquê? Ela está fazendo aquilo só para máscaras. sim. Tentar parecer. Minha formação inicial é moda e comunicação. Eu estudo a moda há 21 anos. A moda é muito além da roupa. A moda ela tem que ser a tua identidade. O você interagir no mundo através de quem você é em essência. Só que as pessoas usam a roupa para tentar pertencer. E aí já dá ruído na comunicação. Quando você sofistica, ou seja, você volta para a simplicidade do teu ser, você se transforma. Dinheiro inevitável. Entendeu? Nossa, perfeito, porque eu tava até tendo uma conversa. Foi uma coisa que bateu muito na minha cabeça no último ano e meio, vou dizer isso. Tava te contando um pouquinho da nossa história e tudo. E empreendedor é muito na raça, muitas das vezes. Só que chega num nível que a gente começa a se preocupar com detalhes. Uhum. Então, no último ano e meio, a gente teve um crescimento exponencial e que eu comecei a voltar a me preocupar com alguns detalhes, como me vestir, sobre como me portar, ou até mesmo cuidar do corpo, que era uma coisa que eu não estava fazendo, e isso estava prejudicando inclusive a minha Claro. mente. Corpo, mente e espírito, a tríade do sucesso. Exatamente, porque graças a Deus eu tô há 2 anos invicto, sem passar um dia sem fazer devocional, que é uma coisa que eu consegui melhorar muito o meu espírito, eu consegui Gratidão transbordar genuína, né? Isso isso eleva teu nível. muito, eu consegui transbordar na vida de outras pessoas, incentivar outras pessoas a fazerem, da minha família, ao meu Uhum. redor, me ajudou muito, principalmente por um momento de, acho que crescer dói, né? Quando a gente tá na Claro. academia, o músculo para crescer dói, e a gente estava crescendo muito rápido, talvez eu não estivesse pronto para esse crescimento. Eu passo muito isso pro nosso time, muita resiliência. Fala, gente, a gente tá Uhum. passando por um momento de ignição. Então, ignição, o que que é? Uma explosão. O motor ele precisa explodir para que ele se coloque em movimento. Explosão é dor, sabe? Sim. Eu Então, posso te dar a lição da minha segunda falência? claro. Eu, em 2019, eu fui para o Vale do Silício. Eu fiquei uma temporada lá entendendo como funcionava as grandes, o que que eram os Uhum, unicórnios, enfim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu me tornei estrategista de varejo qualificado. Então, eu sou mentora já há 13 anos. Eu não me tornei mentora pós-pandemia. É algo que eu tenho know-how de sim. fato. E aí eu mentorava as pessoas da empresa, eu fazia consultorias e eu mentorava os donos de empresa. Pega o que eu vou te falar. Eu tinha uma mentoria muito foda mesmo. Por quê? Eu entendi o que acontecia no Vale do Silício. Eu sabia o que os grandes faziam. E eu vim pra cá para replicar aquilo. Só que o que que acontecia? Voltamos à coerência ética. Esses empresários que me contratavam, eles queriam literalmente que eu achasse a fórmula mágica para a empresa. Uhum, Só que ele não fazia aquilo. O que torna um empreendedor realmente grande é a capacidade de autogoverno e autoinfluência. Autogoverno. Ele não perde para ele nenhum nível. Ele se desenvolve em nível de corpo, alma, mente e espírito. Quando ele faz isso, ele se autoinfluencia. Ele se torna cada vez a melhor versão de si. Toda a equipe é reflexo dele. O problema é que essas pessoas elas juram que são líderes. Líder não sei do que. São chefe e aí a equipe é totalmente desgovernada. A equipe não consegue manter ritmo, não consegue bater metas. Meta é uhum. inevitável quando se tem um sistema, um ecossistema que funciona, entende? Então, assim, se serve uma dica que eu dou. Eu atendo hoje 36 países. Eu conheço todo tipo de empreendedor, todo tipo de empresário. Uhum. O que difere eles? Autogoverno e autoinfluência.
E é isso que leva eles para a frequência do milhão e do bilhão. Fantástico. É uma coisa que não tem como separar o CPF do CNPJ, muitas das vezes, né? E é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. A capacidade de você querer ser a melhor versão de si, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito. Então, quanto mais próximo da perfectibilidade você acessa, mais próximo de Deus, maior nível de consciência, maior governo, maior liderança, dinheiro inevitável. Fantástico. E como que Isso é tu... neuropersuasão. Com certeza. E como é que tu consegue... Porque é uma coisa muito difícil e foi uma das coisas que eu sempre me liguei pra fazer. Eu tenho um processo muito claro de... Eu vou fazer uma volta, mas pra chegar na pergunta eu preciso contextualizar. Eu tenho uma... Desde sempre, desde a minha época de escola, e eu acho que por isso que eu me encontrei muito nos palcos, porque o palco é tu transbordar, como a gente estava falando, né? Tu ensinar, é tu querer transformar as outras pessoas. E desde a escola, eu estudava as coisas como se eu já fosse ensinar alguém. Isso me ajudava a me destacar muito. Claro. E hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu entendo sobre o comportamento humano. O ser humano é preguiçoso. Então aquela era a forma que eu aprendia mais rápido, ou seja, economizava tempo. Mas eu percebo que a grande dificuldade das pessoas é você transmitir conhecimento. Formas didáticas de transmitir aquilo que você precisa transmitir. Eu tenho pessoas no time que evoluíram para cargos de liderança muito rápido. São excelentes técnicos, excelentes pessoas técnicas que fazem aquilo acontecer de forma muito fácil. Mas na hora de transparecer para o time, é muito difícil. Na hora de ensinar, é muito difícil. E aí eu entro numa terceira escala. Eu preciso ensinar a ensinar. Hoje eu já desenvolvi uma metodologia, eu já tenho muito sobre isso, mas me facilitou porque eu já sabia ensinar. Mas como é que tu treina um executivo para isso? Eu tenho a Lapidário, que é uma escola de líderes high ticket. A maneira mais simples, a mais fácil, a mais rápida e a mais objetiva, através de repertório. A minha escola ensina repertório, quando você tem um conjunto de conhecimentos, quando você tem experiência, seja em nível pessoal, profissional, em relacionamentos e espiritual, e quando você desenvolve habilidades. Quando você pega um líder e você entende qual é o conhecimento específico dele, quais habilidades ele tem. Você vai mapear quais habilidades faltam e que ele precisa viver na prática para desbloquear aquilo. Aprenda que só as altas frequências de dinheiro, acesso de fato, só acontece quando o desfrute está no meio. Senão você não vai ter o empírico, ou seja, só 50%. Pegou essa chave? As pessoas mais grandiosas que eu conheci na vida tinham isso em comum. Fora viver na prática, ter o desfrute na vida pessoal. Tem que existir um equilíbrio, óbvio. Mas quanto mais você destrava a tua vida pessoal, melhor o profissional e melhor teu nível de relacionamentos. O ensinar se torna fácil porque você viveu. Não é uma teoria que você aprendeu e você quer replicar. O problema é as pessoas querem replicar o que não sabem. É o que eu digo. Eu falo nas minhas palestras, João. Eu sei que eu sou uma concessionária, ou seja, eu desenvolvi o design, eu fiz o protótipo, ou seja, eu consigo dar manutenção for life. Agora, a pessoa que é a revenda, ela vai pegar um conhecimento aqui e vai tentar replicar, mas isso tem tempo de vida, assim, marcado. É o que acontece no digital. As pessoas não estão vendendo quem elas são, as grandes lições de vida. Elas não vendem sabedoria, elas estão vendendo conhecimento. Só que conhecimento, eu posso comprar um livro, isso não me difere. Isso me tira da zona da autenticidade. Sim. Quando eu sou autêntica, eu me torno único e as pessoas compram por mim, não pelo conteúdo. Pronto. Eu vou botar um debate aqui entre a Claro. gente, porque eu achei muito bacana o que tu falaste, e eu tenho algumas coisas muito práticas pra gente discutir. Ontem eu tava tendo uma conversa com o Pex, né, presidente da holding, e eu adoro quando tá só nós dois conversando, porque a gente discute muito. Ele diz assim, João, hoje você é o meu vice-presidente porque nem tudo você concorda comigo, eu não quero Está pessoas, correto, né? claro. Então a gente tava discutindo muitas coisas. E ele tem uma habilidade incrível de treinar a essência para as pessoas, e a partir da pessoa ser, ela executa. Eu tenho uma habilidade bacana de pegar a essência e trazer um pouco pro lado prático. Porque aí eu tenho uma crença, e aí que eu queria saber a tua opinião sobre isso, que é o seguinte.
Visto o comportamento, né? Quando a gente começa a estudar comportamento, a gente tem que a pessoa precisa de um estímulo para que gere um desejo nela, para que ela tenha uma resposta e aí sim venha o resultado. Sim. Para que ela faça uma resposta, né? E aí tem um resultado. Então eu tenho muito isso na cabeça o tempo todo, meio que de forma empírica. Então eu penso o seguinte, eu falo, cara, aí eu sei que o cérebro ele tá o tempo todo buscando economizar energia, eu pego o que eu me transformei em essência, porque eu fui treinado, tô em constante evolução, estudando todos os dias. Mas para aquela galera que ainda tá no processo de se conscientizar de que precisa ser grande, Uhum. eu preciso entregar uma ferramenta para que ela sinta o gostinho do que é ser, para que depois ela venha realmente ser, a buscar a essência. Então era esse ponto que eu tava discutindo com ele ontem, falando assim, é maravilhoso você treinar a essência. Agora vamos pensar em como a gente entrega uma ferramenta, um hack para a pessoa, para que ela execute rápido, ela sinta o gostinho do que é, para que ela queira mais. E aí sim, a gente transforma a essência dela. Uhum. Porque a gente está falando muito sobre isso, sobre treinar times. Porque como eu te falei, a gente está crescendo muito rápido e as pessoas elas não crescem tão rápido quanto. Não é Nem nós exponencial como mesmos. empresa, sim. É. Nem nós mesmos crescemos rápido tanto quanto, né? Então a gente precisa, que já estamos nessa posição, como a gente trazer mais saúde mental para o nosso time, como a gente mostrar a visão de negócio, como a gente, ao mesmo tempo, não deixar a peteca cair de bater metas, Uhum. né? Porque, querendo ou não, a vida de liderança ela é muito solitária, né? As pessoas, às vezes, elas veem o teu lado como você que tá ali atrás de fazer acontecer e tudo, e por trás elas estão queimando a empresa, falando mal, ou achando que vocês estão no caminho errado, mas nunca passaram por aquilo, nem sabem como está os bastidores. Então é muito difícil equilibrar essas coisas, né? Tá. Eu vou te dar o meu empírico de vida. Uhum. Isso tudo que você está me trazendo foi o que eu vivi na prática profissional por muitos anos. Então, se você olhar hoje minha trajetória profissional, meu currículo, você vai falar: nossa, essa mulher é grande. Mas foi minha história de vida pessoal que me tornou grandiosa. Hoje, o que eu aplico nas empresas é justamente o caminho que eu encontrei para sair da panela de pressão que eu mesma entrei, por inconsciência Uhum. e por falta de fato de orientação. Eu acredito, eu aplico, replico e é onde eu tenho resultados hoje. As pessoas conseguem acessar esse nível prático através de desbloqueios emocionais. Quando nós entendemos que nós temos 4 corpos sutis, certo? Tirando a matéria, o primeiro que vem é o emocional. E aí nós precisamos entender o conceito de setênios. A cada 7 anos, o ser humano ele se renova e se reconstitui em todos os níveis, biológico, celular, enfim. Então, a cada 7 anos. Se você tiver a capacidade de voltar no primeiro setênio dessa pessoa, desbloquear quais são as dores dela, porque isso é comum a todo ser humano, nós viemos para cá para evoluir. No teu primeiro setênio, existem 5 dores. Abandono, humilhação, traição, injustiça e injustiça, abandono, humilhação, traição e abandono, tá? Você vai, no mínimo, ter 2 ou as 5. Isso depende do nível evolutivo do seu espírito, beleza? Uhum. Quando você volta e você mapeia o que sabota ela na vida adulta. Como que eu descubro isso? Colocando luz. Luz é clareza mental. Essa pessoa, ela não vai mais perder, porque são esses gatilhos mentais que levam ela aos 7 pecados capitais. Por que que as pessoas, elas perdem para vícios? Eu te falo porque eu tive isso na minha história, eu sou o meu produto. Isso são fugas. Uhum. A falta de capacidade. Então, quando ela está sem consciência, ela não consegue, ela só faz pelo dinheiro. Ela não vai fazer pela empresa. Ela só quer o dinheiro, ela só quer recompensa, porque ela está na inconsciência. Primeiro passo para você levar a pessoa para outro nível, pessoal, profissional e espiritual, é olhar o primeiro setênio. Porque o primeiro setênio nós somos uma esponjinha, nós convivemos e interagimos com pessoas da nossa família e com ambientes. Só que se eu voltar na história do João, se eu tirar todas as pessoas que você conviveu, todos os ambientes, o que sobra? O teu segundo setênio, dos 7 aos 14, é a maneira que você pega isso e você interage com pessoas. E o terceiro é quando você acha a tua identidade. Ou seja, 21 anos, você tá só se reconhecendo. O problema é que tem um monte de adulto preso na infância. E aí eles não vão fazer pela empresa, eles não conseguem fazer por eles. Quer uma ferramenta prática? Traz eles. A gente acolhe essas pessoas, a gente nutre elas com sabedoria, com amor de fato e com paciência, porque cada uma tem seu estágio. Uhum. Você conseguiu fazer isso, você desbloqueia o nível de profissional que você quer.
E é uma coisa que faz parte da nossa cultura, sabe? A gente, e por muito tempo, porque assim, eu fui, vou dizer de uma forma bem pesada, porque você falou um negócio legal, falou que até os 21 a gente está se reconhecendo. Eu fui refletindo aqui, viajando na minha história. Com 20 eu passei por uma situação muito pesada. Meu pai ficou bem doente, eu tive que assumir muitas responsabilidades, mas depois eu cheguei na clareza de que isso me formou quem eu sou. Então a gente fala assim, pô, João, nem parece que tem 26 anos, parece que tem mais, porque o nível de responsabilidade que tu tem, o nível ah, de carreira, de Amadurecimento. amadurecimento é muito maior do que a média. Beleza, eu entendo isso. Mesmo assim, eu caí num cargo de liderança muito por uma palavra tipo empurrão. Eu fui Tá. muito Não foi mérito. jogado. Não, foi mérito porque eu puxei. Eu Tá. puxei isso. Então eu sempre fui muito bom tecnicamente, Aham. né? E aí, mas eu sempre também fui o cara que eu não corria da responsabilidade. Tá. Então esses dois paralelos, não sei se eu fiquei confuso, mas vamos lá. Me empurraram, mas não por demérito. Me Entendi. empurraram porque eu caí ali, mas por quê? Porque distribuiu o senso de responsabilidade muito cedo. Eu tenho um Você senso tinha de. galgado de alguma forma aquilo, claro. Só É, estava talvez despreparado. exato. E esse é o ponto, eu estava despreparado. E aí eu comecei a discutir de algumas coisas, né? E, como eu falei, é que sempre. Ah, porque tu sempre discutiu que a gente se dá muito bem. Então, 3 pontos. Responsabilidade. Uhum. Sempre puxava a responsabilidade pra mim, mesmo que não fosse minha culpa. Então, se ele falhasse, eu ia lá e assumia a responsabilidade e me colocava na frente dele. Uhum. Então, um senso muito grande de justiça também. A capacidade técnica, porque eu nunca aceitei ser menor. Isso Uhum. comigo mesmo. Na época de escola, muita gente achava que era perante outras pessoas, mas não, sempre foi perante a mim mesmo. Perfeccionismo. Que é não, é um defeito, na verdade, na minha opinião, hoje. Hoje eu entendo que eu me tornei, eu era muito mais, O né? perfeccionismo é quando ele se torna tóxico e a perfectibilidade quando ele te lapida para o próximo nível. Top, muito top. Eu não conhecia esse termo. E aí, meio que eu caí de cara com isso, meio que eu caí de frente. Então, assim, meu modelo de gestão inicial foi o PEX, obviamente. Trabalho com ele há 6 anos. E ele usa alguns hacks muito bacanas e que por muito tempo eu questionei. Então a gente trabalha muito tempo num ambiente muito mais masculino, porque Uhum. infelizmente a gente veio de mercado financeiro, Sim. maioria é homem. Então a gente tem muita equipe dessa época. E aí ele sempre chamou todo mundo de bebê. Então ele sempre. Aí depois eu ficava assim, mas por que bebê? Aí eu acabava pegando. Aí a gente se abraça, todo mundo se beija. Não é uma coisa comum entre o público masculino. Ah, ele sempre perguntava da nossa família, da nossa vida pessoal, como é que tava. Sempre incentivou nós a termos aquelas garrafinhas, por exemplo. Eu sempre tô com a minha no podcast, mas eu esqueci lá em cima. Então todo mundo que entra aqui recebe uma garrafinha, porque ele sabe o quanto é importante você cuidar do corpo. Ele incentiva. CPF para CPF, nunca seria de CNPJ para CPF, né? Exatamente. E aí ele sempre trouxe essas coisas. E no começo eu ficava assim, mas por que mesmo? Será que ele é preocupado realmente com a gente? Entende? E depois eu fui entendendo que tudo que norteia isso, primeiramente, é amor. Eu acho que a palavra da minha vida, a minha essência é amor. Eu gosto disso, até porque Sim. depois que eu aprendi que Deus é amor, isso me. É como tu falaste, a gente tenta se O eu, aproximar, né? Deus, né, aqui, a tua Exato. melhor versão. E uma frase, assim, que hoje ela governa a minha vida, que é: Uhum. como você faz as pequenas coisas, você faz tudo. Então, se ele Forte. faz isso com a pessoa que está entrando, ele vai fazer quando ele tiver acessado o melhor cliente. O como ele vai tratar alguém dentro de casa, como ele vai tratar os colaboradores. Porque a incoerência ética, voltamos a isso. Uhum. Dentro de casa, a pessoa é podre, só que fora ela transborda. Eu tive isso na minha história, e não era por mal. Eu era revoltada com a minha história, eu não tinha feito esse processo, então assim, poxa, eu era brigada com minha mãe, com o irmão. O meu coração é a lei da correspondência, assim como é dentro é fora. Quando eu entendi que como eu queria acessar a frequência milionária, como eu queria atender esses milionários, sendo que eu em casa não era, gerava um ruído. Hum. Isso, quando eu peguei essa chave, eu falei, não, eu tenho que tornar a melhor versão de mim em todos os níveis. E aí não tem, inevitável. Hoje as minhas mentorias é só para homens, tá? De altíssimo nível.
Eu pego CEOs e empresários de alto nível e transformo eles no próximo nível. Consciência de fato. Só que se você não tem a capacidade da sofisticação, que voltamos, ordem, disciplina, limpeza, autogoverno, minimalismo, você não vai conseguir. Porque você pode acessar o dinheiro, mas esse dinheiro vai embora. Entende? Então, assim, quando você começa a entender que no final é sobre pessoas, qualquer tipo de resultado, João, é sobre pessoas. E aí vai muito do teu feeling, da tua sensibilidade de entender o momento, não só o seu, mas das pessoas. Eu, hoje em dia, antes de interagir com o mundo, eu cuido de mim. Eu passo 3 ou 4 horas, eu não pego o celular. Eu vou correr na esteira, eu faço minha meditação, eu faço meu diário de gratidão, eu acendo uma vela, eu fico de joelhos, eu sou grata pela vida, porque eu quase perdi ela. Entende? Então, assim, quando eu entendi que primeiro eu subo minha frequência para depois transbordar, não tem. Eu me torno imparável. Tem dias tristes, tem dias felizes. Essa é a dinâmica da vida, o eletrocardiograma, certo? Eu não quero só essa plenitude aqui, porque senão vai estar errada. Só que eu ter consciência disso faz com que eu suba essa frequência. E quando não tá legal mesmo, eu não atendo, eu não vou pro mundo. Que Porque eu vou massa. estar ressoando medo, eu vou estar ressoando o cliente que não vai me pagar. Não. Eu me tornei o meu melhor cliente. É inevitável. Lei da vibração. Eu atraio o que eu vibro. Isso é maravilhoso, porque assim, ó, outra questão que é muito forte, e Rafa pode falar aqui e me cortar se eu tiver errado, mas tudo que tu falaste é o que a gente prega, assim. Cara, de manhã te energiza primeiro. Faz um momento teu, esquece celular, porque tu precisa estar bem para começar o dia. Conectar à fonte, de fato. Então, mas onde é que eu queria chegar? É muito bacana e tudo que Deus faz é bem feito. Eu acho que, como eu te falei, hoje não era pra gente estar gravando dessa forma, foi tudo de última hora, Mas era pra ser. mas era pra ser, não era pra Rafa estar nos gravando, porque não é função dele, mas era pra ser, porque a gente tava tendo um papo sobre isso esses dias. E mas mais do que isso, é importante muitas das vezes a gente ouvir de outra pessoa pra validar ainda mais o que Que a está gente no caminho prega. certo, né? E não Exato. sei se você acredita nisso, mas a lei da ressonância é o quê? Deus, ele aproxima os iguais. Acredito Para muita muito. gente que está assistindo, não vai fazer sentido isso aqui, balela, papinho. O empresário que ele só quer a fórmula, ele não quer o processo, vai falar assim, funciona na prática, na Na teoria e não teoria. na prática, porque o nível de consciência dele não está ao nível. Sim. Mas se 5% das pessoas que estão assistindo a gente plantar a sementinha da consciência, valeu nossa hora de conversa. Com certeza. E eu entendo que é isso, esses somos nós espirituais, transbordando aquilo que acessamos em forma de consciência, automaticamente em resultados. Não, e é maravilhoso, porque tu traz um nível de consciência real pra gente, associando tudo isso a coisas que eu adoro brincar no podcast que fala assim, eu falo isso, eu repito isso, é clichê, mas eu acho que os clichês são as coisas mais certas, né? Sim. Então tu traz isso para os clichês da vida. Tu falou um negócio nos bastidores que eu achei maravilhoso, que a gente tava conversando sobre estar no palco, que é o eu Deus. Fala um pouco pra galera de novo sobre o que é ser esse eu Deus. Eu acredito muito. Eu sei que muita gente que vai me odiar depois dessa, mas é o que eu acessei em nível de Sim. consciência. Se eu fui feita a imagem e semelhança, certo? Deus é puro amor. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quando você está num palco, numa palestra, quando você transborda aquilo que você conheceu, em nível pessoal ou profissional, você compartilha para pessoas terem motivação ou transformação. É o você Deus, é você sendo agente, sendo puro amor, porque você está transbordando, sendo onipresente, porque você está presente em tudo, você tem estado de presença, você não está vivendo o teu passado nem o teu futuro, você está ali se entregando. Onisciência, você tem consciência do que você passou e do que essas pessoas vão ganhar, porque é a tua lição de vida. E onipotência, você se torna imparável, porque o teu nível de energia de estar sendo o quê? A semelhança dele te leva para outro nível. Não é à toa que as pessoas vão te aplaudir, porque aquilo é genuíno. E quem não se conectou é sobre elas, é sobre o nível de consciência delas e tá tudo bem. Então, o seu eu, o eu Deus ali, é o Deus manifestado. Só que a Fantástico. pessoa que ela passa 6 dias da semana fazendo literalmente merda, para no domingo ir lá na igreja, na missa, pedir perdão para um velhinho terceirizado de mãozinha estendida. Ela não se arrependeu genuinamente. Deus está aqui. Deus está dentro de você, no seu coração.
Uhum. Entende? Então as pessoas elas querem terceirizar por quê? Falta de autorresponsabilidade. O mundo é doente, o mundo é tóxico por falta de autorresponsabilidade. Ai, Aline, eu falo, eu demorei 36 anos para entender isso. Minha vida foi de desequilíbrios porque eu não tinha responsabilidade para nada. Então, eu sou realmente. O que eu tô transbordando é minha história de vida, não é uma coisa bonitinha que eu li no livro. Foi a minha caligrafia da vida pessoal. Eu falo direto pra galera assim, gente, às vezes a gente tem que parar de reclamar e começar a clamar, né? E eu vejo que muito isso tem a ver totalmente com essa autorresponsabilidade. É muito difícil a gente vir de vários ambientes diferentes, de criações diferentes, de culturas diferentes, principalmente nós, que em grande parte, não sei se eu te contei, mas 90% do nosso ecossistema são nordestinos, a gente sabe que mais difíceis oportunidades, tanto é que estamos em São Paulo por isso. Mas assim, todo o ambiente ele conflui para que você atinja a tua melhor performance, atinja a tua melhor versão. E às vezes a gente tem que ser mais duro, às vezes a gente tem que ser mais maleável. Mas eu sempre falo pro pessoal o seguinte, eu falo assim, gente, beleza, vocês trouxeram essa, eu vou parafrasear o nordestino mesmo, essa ruma de problema, trouxeram esse Incrível. tanto de problema, mas vocês chegaram a, por um momento, isolar um e achar uma solução? Como é que vocês refletiram em relação a isso? E uma coisa que tá ressoando na minha cabeça aí várias vezes que foi uma coisa que tu falaste, e é uma coisa que a gente ouve, a gente fala, eu falo pros meninos, o Pex fala muito pra gente, ensinou muito a gente sobre isso, é sobre organização. Tipo, se tua vida não tá organizada, o teu trabalho não vai ser, né? Então eu vejo que muito a essência de tudo tá no eu, né? Mas chega um momento que a gente passa a ser nós. Como é que tu enxerga essa transição do eu pro nós? Existe uma dinâmica que Carl Jung traz, que é ego para alma, de alma para self. O que é isso? Ego é quando você ainda não se reconhece, quando você está perdido na dinâmica de tudo para mim, inconsciência de fato. Quando você entende que você é parte do todo e Uhum, você precisa fazer não por você. Você se torna melhor porque quanto mais você fizer pelo outro, mais vai voltar para você. Você não pode ter o egoísmo de pensar em você, mas no fundo, você tem que ser egoísta de entender que quanto mais você fizer para o outro, mais vai voltar para você. Essa é a dinâmica. Você transcende do ego para a alma. Quando você está em alma, você já tem luz. Luz é uhum, clareza. Eu já consigo transbordar. E aí, automaticamente, vai para a equipe de trabalho, porque quando sai do eu, vai para o meu sustento. O ser vai para o fazer. E aí, quando você desencadeia esses dois, você vai para o self, que na grande dinâmica do eu entendi o eu, Deus como um todo. Eu, em essência, quem eu sou e o que eu faço. Não é mais pelo dinheiro, mais uma vez, entende? uhum. Tudo acaba voltando por desenvolvimento pessoal. Então, assim, quando uma pessoa ela perde para algum problema, é porque ela não tem a capacidade de decisão. É o que eu falo. Do outro lado do medo não está a coragem. Do outro lado do medo estão as oportunidades e todas as respostas. O que você precisa para acessar isso é a coragem, e a coragem só vem com a decisão. E aí o problema é que em muitas empresas o empresário ele quer que o colaborador tome a decisão, mas ele não consegue ainda. E aí gera ruído, entende? A pessoa tem que querer. Quando ela quer, tudo acontece. Só que se outro ficar impulsionando, você vai se tornar chato. E aí o colaborador que não vale a pena, entende? Então, assim, eu acho que uma empresa ela tem que ser muito justa em dar a oportunidade, ensinar e dar as ferramentas. Mas quando ela não quer, não adianta testar, entende? Eu atendo vários países e eu vejo as maiores empresas e empresários que eu conheço. O que eles fazem? Eles dão exatamente essa dinâmica. Várias empresas acontece o quê? Você dá 3 salários para o colaborador. Por quê? Aline, que loucura. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai ficar, vai se acomodar, se receber no máximo ali e ele não vai dar o melhor? É um cara que não vale a pena. Sai muito mais barato ele ir embora com esse dinheiro do que manter um ano e ter que treinar outro. Pronto. Só que quando eu treino ele, eu lapido ele como eu quero, com a cultura da empresa, porque se a empresa tem um propósito, ela tem uma cultura. Uhum. E quando esse colaborador, ele veste essa camisa, quando ele entende esse propósito aplicado, não tem. Ele tomou a decisão de estar ali. E aí ele pode fazer parte do ecossistema, entende? Agora, enquanto ele se vê como desvencilhado do todo, você não consegue trazer. E é um cara que não vai dar resultados. Talvez ele vai fazer no início para mostrar, mas em algum momento não vai se manter, entendeu? Entendi. E
Aí entra um outro questionamento. De novo, eu te falei, eu sou Claro. curioso. E adoro confrontos. E é aquela ideia. A gente fala muito de essência. E eu gosto sempre de aprender a essência pra mim e achar a parte prática pra aplicar. Sim. Tu falou um negócio muito legal. Tu falou assim, me corrija se eu estiver errado. Ah, até ele querer, né? O ponto-chave é ele querer. Mas como é que eu identifico se o erro tá em passar a cultura ou na pessoa não querer? E também emendando junto a pergunta, acho que emendando junto, eu acho que é até um pleonasmo, mas tudo bem. É, e até que ponto a gente consegue influenciar no querer ou não? Eu trabalho com uma dinâmica de micro hábitos diários. Você quer Uhum, entrar na empresa? Tá aqui, ó. Todos os nossos colaboradores têm em comum essa rotina diária. Você é capaz de agregar ao seu trabalho e à sua família isso daqui? Pronto, primeiro teste. E o que que vai ter ali? Se a gente entendeu toda a dinâmica, então, um ciclo circadiano, ou então 8 horas de sono, ou 7, não sei, vai muito dos cargos, tá? Sobre uma alimentação. uhum, É o quê? Quanto mais límpido e mais natural, ou senão esse cara é o cara que perde pra emoção, você já vai tendo os gatilhos. Sobre água, 2 litros de água. Ah, Aline, mas eu não consigo tomar 2 litros de água. Jura que você acha que você vai ser milionário. Você entendeu? É sobre. Nessas pequenas coisas você sabe se o cara vai ter o poder da decisão ou não. Sobre ser gentil sem querer nada em troca. Cultura empresarial. uhum. E aí você monta dentro da cultura da empresa micro hábitos diários. Você está colocando a espiritualidade aplicada à empresa, porque o propósito no papel ele não vai trazer nenhum benefício. Só que isso é espiritualidade aplicada. Se a pessoa entendeu, poxa, eu quero ser a melhor versão de mim, ele está pronto para ser teu profissional. Agora você deixar em aberto é uma teoria, entende? Uhum, Eu vejo que muitas empresas elas estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Estão no caminho, mas não conseguem fazer a virada de chave. uhum. Virada de chave é literalmente pegar pela mão. Tá aqui, ó. A nossa empresa faz assim. Você está disposto? Bem-vindo ao time, entende? Nossa. E é muito legal, e vem até um próximo ponto, porque eu tive essa experiência de trabalhar com outros países. Tá, Claro que não dessa forma de consultoria para a gestão das empresas e tal. Foram mais lidando com clientes das empresas de outros países. tá. Com alguns executivos e tudo, mas sempre como um prestador de serviço, um parceiro, alguma coisa Uhum. assim. Então é diferente do que você ser um funcionário, de você ser o executivo em si. Tu sente essa diferença cultural? Porque, por exemplo, tu falaste um negócio muito bacana. Nada mais é do que a gente ter a pessoa no centro. Então, eu vou olhar pro meu parceiro novo e vou dizer, cara, você precisa, como eu te falei, a gente dá a garrafinha, ó. Você quer a garrafinha, a gente incentiva você a tomar água e tudo, mas a gente não impõe. Uhum. Que, não sei se é a palavra certa que eu usei, mas é mais ou menos o que tu falaste. A gente coloca a nossa cultura, né? A gente, mas muitas das vezes eu sinto, e não só aqui, até porque nossa empresa tem muito pouco disso, graças a Deus nossa galera tem muito visão de tudo, né? A Uhum. gente é muito próximo por conta de toda essa cultura que eu te falei. Mas como eu participo de muitas rodas e até prestando consultoria também, eu percebo muito que às vezes quando você lida muito com a pessoa, a gente tá meio que largando a mão, as pessoas começam a largar a mão e se aproveitar da tua bondade com a cultura brasileira. Eu não vejo muito isso, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma cultura que eu trabalhei muito. Essa diferença cultural influencia diretamente nas tuas consultorias? Como é que tu aplica isso? Tu puder trazer algum exemplo de algum país que é diferente? Com certeza, o Brasil é uma coisa realmente a ser estudada pela NASA, né? Porque o brasileiro, ele tem. Eu vou falar o português bem claro, ele tem a tal da malandragem. Voltamos ao como você faz pequenas coisas, você faz tudo. O brasileiro, ele quer levar vantagem em Uhum, tudo. Não tô falando 100%, mas tô falando é uma cultura do povo. sim. Isso está enraigado na nossa cultura. Só que por conta disso, muitos empresários não investem em treinamentos. Pega o que eu vou te falar. Talvez ali por conta de uma laranjinha podre, outras deixam de serem treinadas, tá? Quando a gente entende sobre habilidades treináveis em nível de equipe, você traz a consciência para o empresário. E aí a laranjinha podre ela não fica, porque ela não está disposta àquilo.
Igual, por exemplo, no sistema americano. O cara ele já entra com esse nível de consciência, porque ele sabe que no final é sobre ele. E aí tem o tempo da empresa. Nos Estados Unidos, não é interessante você ficar mais do que 2 anos numa empresa. Ele sabe que ele tem que acessar o próximo nível e a empresa tem que dar chance para outro. Porque senão aquele colaborador ele não vai mais trabalhar motivado, ele não vai Sim. mais dar o resultado. Isso é cultural, só que isso tem a ver com o país. Eu morei, né? Londres, Milão, Nova York, Paris. Então, quando você entende essa dinâmica europeia, você vai entender que isso faz parte da cultura da construção social. Aline, como que eu trago isso para o Brasil? Entendendo quem são as pessoas ideais para estarem na sua empresa. Quando eu entendo sobre o ecossistema de pessoas, desde fornecedores até clientes. Porque o teu colaborador está no meio do processo. Quando você entende quem eu sou, o que eu quero, o que eu vim fazer, quem é a ponta da cadeia, o ideal, é a hora de eu montar as habilidades treináveis para a galera que está no meio. E aí é inevitável, Sim. porque o resultado ele vem do meio do processo. E se o meu colaborador faz parte do meio do processo, é aqui que eu tenho que bater. Então, esse conjunto de habilidades treináveis, ele vai desbloqueando conforme, inclusive, as tuas metas. E é assim que eu ajudo empresas a baterem metas fantásticas. Porque se torna palpável, é super prático. É só pegar pessoas, literalmente pegar pela mãozinha e atravessar a rua. Porque o que não está pronto, ele sai. Você não precisa mandar embora. Ele vê. E se ele não está pronto, mas ele tem vontade, você plantou a sementinha, você está dando oportunidade para uma pessoa se tornar grande. E são essas pessoas que têm a meritocracia dentro da empresa, entende? E essa pessoa sabe que, poxa, vai trocar o gestor. Ah, mas o João vai colocar a Aline que caiu de paraquedas aqui. Mas quando você tem isso na cultura da empresa, ele vai entender, ela está mais preparada do que eu. Que não é o ego, é sobre o fazer em prol da empresa. Que se a empresa dá resultados, o resultado é meu também. Pronto. Isso é o ecossistema. Entende? E eu fico muito, de novo, cito isso de novo, é muito bom saber que a gente tá no caminho certo. A gente tem muito esse viés aqui dentro de treinar pessoas o tempo inteiro. Tanto é que o X que marca todas as nossas marcas, ele tem a ver com multiplicação do conhecimento para multiplicar a O prosperidade. fator X. Muito sobre isso. Muita gente pensa que é do PEX, porque o nome dele tem X, mas não. É essa ideia de multiplicar, né? Eu tive a leitura o X muito inconsciente, tipo, infinito. Tipo assim, o fator X, infinito, entendeu? Ele pode representar qualquer número, qualquer coisa, porque ele é o fator X. E tem total a ver com a gente também, porque, por exemplo, se você vê o X, ele também abraça. Então a gente abraça as pessoas, a gente tem essa cultura, aquela energia que eu te falei na primeira marca, que foi a marca laranja, que é essa da garrafinha, é a energia solar, que traz uma energia boa para todo mundo. Então, isso tá muito dentro de toda a nossa cultura. Acho isso fenomenal. E, Aline, a gente tá indo pro bloco final, eu nem vi o tempo passar. Eu também Tá não. bom. Mas, gente, só explicar o contexto pra vocês. A Aline, ela veio ontem, e aí eu acabei conseguindo pra que ela adiasse o voo dela pra gente gravar hoje. Que Eu ela, estava participando de outro podcast ontem, né? E foi, tipo assim, foi surreal, mas de novo, eu acho que tudo tinha que acontecer, Sim. né? Ah, e tu falou muito ao longo do podcast sobre essa questão da espiritualidade. Eu vou até adiantar o que eu faço sempre de última pergunta, porque eu já sei um pouco da história e eu acho que a gente vai se prolongar um pouquinho mais. Tá. Mas eu queria que você contasse, compartilhasse de fato pro pessoal qual foi o teu momento, vai lá e faz. Antes de eu responder isso, eu posso só dar uma dica, porque eu tô sentindo no meu coração que eu Oxe, preciso com compartilhar certeza. algo. Eu já estive em 76 países, eu já vi o que provavelmente 99% da população nunca vai chegar a ver. Eu brinco que o que eu não fiz eu vi, o que eu não vi eu conheço quem faz. Então é muito. E a minha grande visão do mundo, João, é que o que torna hoje o mundo distorcido, tóxico e inconsciente é a distorção das polaridades. Feminino, masculino, yin yang. O que acontece? Trazendo isso para empresas. São mulheres super masculinizadas, homens beta, porque em casa tiveram a mãe alfa, e aí eles não conseguem desenvolver cargos realmente com excelência, porque o princípio básico da criação, tudo vem de um feminino e um masculino, certo? Se o princípio da criação está distorcido, como que ele vai dar o melhor? Então, assim, uma dica para os empresários: treine homens.
para serem fortes, corajosos e protetores, no sentido do patriarcado. Isso não tem a ver com opção sexual. Isso tem a ver com a energia do gênero, assim como a feminina, da nutrição, amabilidade e entrega. Quando a gente entende isso, a gente não tem as distorções, porque hoje são mulheres super empoderadas, mulheres que assumem posições, só que elas não chegam no ápice, porque falta feminilidade, porque elas têm que desenvolver essas habilidades masculinas. O princípio para qualquer destrave de resultados numa empresa é isso, entender sobre esses princípios feminino e masculino e trazer para os teus colaboradores. Isso Sensacional. eleva o teu nível de Uhum. consciência empresarial para outro nível, tá? Sensacional. Senti que eu deveria compartilhar. Bom, meu momento X eu tenho uma história um pouco pesada, digamos assim. Então, quem vê a minha imagem não imagina, né? Eu digo que eu sou um agente realmente infiltrado de Deus. Quem vê essa imagem, minha imagem, ela abre portas, mas não imagina o que meu coração esconde. Então, minha imagem, ela abre as portas, mas meu coração retém. Então, minha história, eu perdi filhos. Eu já fui obesa mórbida, eu já pesei 53 quilos a mais. Por não ter autoestima, eu me relacionei com um narcisista, que me espancou até eu perder a consciência. Isso me levou ao alcoolismo, a dependência química. Tentei tirar a minha vida 3 vezes e vieram 3 falências. Imagina, se eu trabalho com mentoria e consultoria, mente com mente para extrair o teu melhor. Como que eu iria vender algo? As falências eram inevitáveis. Só que eu já sei que era por não entender sobre as leis universais, as leis que regem o todo. Então, minha vida era de efeitos, eu não gerava causas. Então, o que vinha? Quando eu entendi essa dinâmica e vieram as falências, eu não tinha dinheiro para pagar médico, enfim. Tudo que eu tinha eram livros e eu tinha uma panela de pressão que eu precisava sair. Então, eu busquei a fórmula para sair da minha própria desgraça. É isso que eu vendo hoje para as pessoas, igual eu te falei. Meu currículo, ele é muito recheado, mas a minha história de vida me tornou grandiosa. Por eu ter passado por isso, eu desenvolvi uma empatia real pelas pessoas. Eu não estou ali para resultados. Eu estou ali porque eu me interesso por ela. Entende? E aí, ontem, quando me convidaram, não é sobre o podcast, não é sobre fama, é sobre a mensagem que eu quero levar. Eu sei o que acontece se você fizer tudo errado. Eu sei. E eu não tenho vergonha de me colocar vulnerável. Tem pessoas da minha família que não conversam comigo porque eu me exponho. Tem pessoas que me odeiam. Só que eu sei o que é você viver em inconsciência. E aí, na terceira vez que eu tentei tirar minha vida, ali eu tive um chamado espiritual realmente grande. E eu decidi que eu seria a mão estendida na vida de todas as pessoas que precisassem de mim. Então, a minha autoridade me conecta com pessoas de alto nível. E é esse meu chamado. Meu chamado espiritual está no nível das pessoas de alto padrão, entende? As pessoas que se conectam com a minha imagem. Pessoa humilde, ela tem medo de mim, ela me acha muito poderosa. Só que eu levo o nível de consciência e espiritualidade pra gente muito grande. Pessoas que não tiveram coragem de olhar as dores. Só que quando eu conto a minha história, ela se conecta, ela sabe que eu sou de verdade. E a pessoa que ela não tá disposta àquilo, ela vai me repulsar. E tá tudo bem, porque é sobre elas, não é sobre a Aline. Então, é isso. A minha vida hoje é levar através do meu testemunho vivo, pessoal e empresarial, o como você pode elevar seu nível de consciência e acessar o próximo nível em todos os campos da vida. O nome disso é riqueza. Não, e fantástico que o primeiro grande conselho sobre liderança que eu recebi na minha vida foi empatia. Eu acho que tá a grande chave do mundo, acho que é essa palavra. E assim, você falou uma coisa muito impactante, que as pessoas podem interpretar muito errado. Que assim, eu me conecto com as pessoas high level. As pessoas humildes, elas têm medo de mim por me achar muito poderosa. Mas eu consigo influenciar espiritualmente as pessoas high level e essas pessoas, 90% dos casos, 99,9%, elas impactam a vida de milhares de pessoas. Então, realmente, tu é um instrumento para tudo isso, É o né? efeito cascata no universo. Então, Sim, assim, eu acessei o que eu te falei. Eu sou o sim. meu produto. Eu sou o que eu vendo. Quando eu entendi isso, o que isso vai voltar para mim? Porque se eu sou parte do todo, quanto mais pessoas eu impactar, mais vai voltar em forma de amor, em forma de consciência, de leveza. Então, é sobre isso. No final das contas, não tem nada a ver com dinheiro. Nada. Nem empresa, nem pessoas. Tem a ver com você ser parte do todo. Deus, amor. É através do amor que a gente transforma o mundo.
Gente, eu acho que não existiria melhor frase pra gente finalizar esse papo sensacional. Através do amor, a gente muda o mundo. Sim. Eu acho que é uma das. Eu já falei isso várias vezes, eu acho que a palavra que norteia a minha essência é isso, é amor. Então, fiquei muito impactado de verdade com esse podcast. Eu acho que a galera vai perceber até porque eu tenho uma comunicação um pouco mais, sabe, Agressiva? energizada, vou dizer Tá. dessa forma. Mas Mas ele aqui, conduziu para esse lado, porque eu também sou mais expansiva. Mas eu entendi que a gente precisava entregar esse acolhimento para as pessoas. exato. E tu definiu perfeitamente. Eu acho que assim, a gente que trabalha com oratória, a gente percebe isso. Então a gente começou a falar mais baixo porque a gente precisava que as pessoas estivessem Atenção. atentas àquele ponto. A gente precisava tocar lá. Então, Eu tô até. com a língua formigando e o corpo. Isso é quando eu tô com uma frequência muito alta. Eu Nossa, tenho certeza que eu entreguei uma mensagem espiritual aqui hoje. E sem script, né? Isso é o mais é legal. muito legal. E assim, cada podcast que eu gravo, eu me impressiono mais com o poder que a gente tem de transformar as pessoas. Então, eu tenho feito um exercício que cada podcast eu tento tirar algo que eu aprendi de novo. Assim, a gente aprende Sim. várias coisas, mas algo mais tocante, né? O que mais me puxou nesse podcast. E eu acho que realmente foi a validação da empatia como principal característica de liderança. Porque a empatia já fala, é você se colocar no lugar do outro, né? Então, mas para que você se coloque no lugar do outro, você tem que estar muito consciente de si. Uhum. Eu achei isso sensacional. Pra fazer assim o grande finale, algo que acessei, que só existe uma coisa que prevê o amor, o respeito. Quando você entende sobre isso, não tem. Você se torna aquilo que você quer. Sensacional. Você só ama quando você respeita. E pronto. Sensacional. Gente, espero que vocês tenham se impactado tanto quanto eu com esse podcast. Queria te agradecer mais uma vez, Aline, foi fantástico. Eu Muito honro sua obrigado por vida. aceitar. Eu agradeço assim, de todo o coração a oportunidade, o despertar realmente. Nossa, Todas maravilhoso. as pessoas também que estiveram conosco nessa quase horinha. E me coloco muito à disposição para todas as pessoas Fala que pra gente como a precisarem. gente te acha, o que que como é que você trabalha nas redes sociais, quais são tuas redes sociais. Tá. Hoje o que eu mais movimento é o Instagram, é aline.kumer, com K e 2 M's. Ali eu entrego pílulas de valor de fato, tá? Apesar das minhas mentorias serem voltadas para homem, eu levo muito sobre essa questão corpo, mente e espírito aplicado à vida. Então, imersões que eu faço vários recortes. E apesar de eu ter uma equipe de 11 pessoas, eu que cuido do meu Instagram. Então, eu respondo todo mundo. Então, assim, quem chegar ali vai ter contato com a Aline. Se de alguma forma eu impactei, né? O neuroimpacto, se de alguma forma você se sentiu tocado, se você precisa de alguma mensagem, eu me coloco muito à disposição. A Aline, ela serve pessoas e ela transborda tudo que eu acessei na minha vida. Então vai ser uma honra tê-los lá. E fica aí o convite, né, para quem quer se tornar a melhor versão de si e transformar ações em neuroimpacto, me sigam. Fantástico, gente, muito, muito impactante mesmo. Não tinha outra palavra para definir esse podcast. E como eu sempre falo para vocês, não adianta você aprender algo, se impactar por algo e não aplicar aquilo. Então, sai daqui agora e vai fazer acontecer. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. Acho que cada dia mais a gente está trazendo muito conhecimento, muito transbordando muito, né, Aline? Que a gente falou muito sobre isso aqui dentro desse nosso ambiente. Cada vez mais vocês estão conhecendo outros, a gente furando bolhas, furando nichos, isso é fantástico. Então, muito obrigado, gente, pela audiência. Espero vocês no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e até a próxima.